Então vamos lá? Bom, reacendemos aí toda a discussão acerca do Drex. Para você que vive numa caverna e ainda não sabe o que vai acontecer, o Drex é o tal real digital. A primeira coisa que você precisa entender é que o uso ou a aceitação do Drex, ela não vai ser opcional. A princípio pode até ser, mas como ele é registrado como uma moeda pertencente ao país, ele deve ser uma moeda de curso forçado. O que é isso? Quando um país tem uma moeda, como por exemplo o euro, ou o dólar, ou o real aqui no Brasil, a gente tem o governo obrigando estabelecimentos a aceitar essa moeda, porque essa é a moeda oficial de um país. O Drex ele não tem diferença nenhuma para o real, portanto, ele deve ser uma moeda também de curso forçado, que deve, depois de um tempo, né, ser obrigatória a aceitação dentro dos mais diferentes estabelecimentos. Ele é uma moeda feita pelo Banco Central, então já tem uma discussão do Galípolo querendo avançar com isso. Muita gente está comparando o Drex com o Bitcoin do Brasil, mas não é exatamente isso, porque o Bitcoin é uma moeda completamente descentralizada. O Drex não, ele é uma moeda centralizada, controlada pela rede do Banco Central. Então, apesar dele ficar registrado, né, cada Drex vale R$1, e apesar dele ficar registrado num sistema do tipo blockchain fechado, ele tem ali uma segurança alta, mas ele tem rastreabilidade total. O governo consegue controlar exatamente por onde ele está passando, diferentemente do real atual. O real, apesar do sistema Pix deixar rastros, você ainda permite que as pessoas paguem com notas. Então, uma pessoa que pegou R$100 ali, né, e sacou, e ela pagou uma padaria, por exemplo, você não tem rastreabilidade completa, porque o real ele perde o rastro a cada vez que ele é sacado. E não só nesse momento, tá? Depois de certo número de transações ele é muito complexo para gestão de rede, porque o sistema de real e Pix ele foi criado num outro momento da tecnologia, utilizando outro sistema. Já com o Drex, não. Diferentemente do Pix, ele vai ter uma rastreabilidade total e a rede até tá tentando dar um tipo de privacidade, né? Mas todas as transações, elas deixam rastros ali e se o governo quiser, ele tá pronto para pegar. Existem diversos testes que estão rodando aí do Drex desde 2023, aí passou para 2024, continuou rodando testes, era para ter lançado em 2024. Agora aqui vem a grande parte positiva, porque daqui a pouco tem um monte de problema aqui do que o Drex consegue fazer, né? O Drex, por ser uma moeda digital, ele permite os tais contratos inteligentes. Então acabou aquela coisa de você chegar no cartório, por exemplo, e falar, quem faz o Pix primeiro? Eu vou fazer o Pix ou eu transfiro o documento? Aí eu vou assinar. Com o Drex não. Você tem, por exemplo, a compra de um carro. O documento passa automaticamente para a pessoa assim que efetua o pagamento. Isso é muito simples e muito prático, né? Ou a compra de um imóvel, ou a liberação de um aluguel. Tudo isso deve ficar muito mais fácil com o Drex, porque, olha, assim que acontecer tal coisa, tal outra coisa acontece. Imagina em compra de OLX, Mercado Livre, por exemplo, isso aqui gera uma simplificação absurda, né? O Drex vai permitir, por exemplo, que acabe o golpe de celular enviado pelo correio errado, esse tipo de coisa, porque você tem ali o e-mail do celular, ou aquelas configurações, pode colocar, olha, a linha transfere, né? O aparelho, a posse do aparelho. Então, você tem diversas coisas que podem ser feitas aqui. E você não precisa ter uma relação direta com o Banco Central para que isso aconteça, tá? Muita gente tá falando, o Drex vai matar os bancos e tal, mas na prática não, gente, porque através do seu banco ou fintech é que vão ser criadas essas tecnologias. O Banco Central, ele é simplesmente o validador daquelas operações, né? Ele transforma o saldo nos tais tokens digitais que você permite a troca. Então, os bancos continuam como intermediários, só que num sistema muito mais centralizado do que o sistema que a gente tem hoje. Hoje a gente tem milhões de contas em bancos diferentes, o dinheiro some, vai passar por um lado, por outro. Com o Drex, você tem aqui um registro específico e você sabe onde foi parar tal moeda específica. É isso que as pessoas estão dizendo, né? Ele não se mistura. Por exemplo, eu tinha R$100, misturou com esse outro R$100 aqui. Ele tem uma chave única. Então, ele não mistura nunca. Você consegue saber de onde saiu aquele Drex e por onde ele passeou. E isso é o ponto positivo disso, né? Quando a gente vai falar de corrupção ou de qualquer outra coisa, mas também é o ponto complexo desse tipo de relação. Porque o governo tem leis que muitas vezes as pessoas não concordam. E agora, com esse sistema aqui, fica um pouquinho mais complicado. A gente sabe que tem muita gente vendendo coisa que é proibida no Brasil, pelos iFoods da vida aí, tem gente vendendo pendrive, tem gente vendendo sei lá o quê. Esse sistema agora permite não só que você saiba quem comprou, como quem vendeu também, com determinada facilidade. Na hora que você prender um criminoso, é fácil você puxar o rastreio ali. Então, o Drex estava lá naquela fase de testes, agora, para 2025, ele está avançando. O discurso é que, né, o que o Banco Central está dizendo? A gente só vai lançar se garantir segurança, privacidade e estabilidade iguais ao sistema bancário atual. Mas se os testes travarem, a gente pode demorar um pouquinho mais. Então, o Banco Central já confirmou o seguinte, né? O Drex deve começar a operar em 2026 de forma simplificada. Essa versão será sem blockchain, sem tokenização, com foco em infraestrutura para crédito e bastidores do sistema financeiro. Então, aqui não é o Drex para o público geral. Primeiro ele vai começar por trás, pelos bancos, por aquelas negociações aqui. Então, o Drex aqui nesse começo, ele vai servir muito mais para as operações de sistema financeiro, uma CBDC, né, de varejo ali, um instrumento mais técnico, mais restrito aqui para algumas operações de mercado financeiro que deixa elas mais baratas. Então, não é uma carteira que vai ser acessível pelo cidadão final. A verdade é que para o cidadão final, o Pix hoje já resolve a maior parte das necessidades de pagamento, né? Então, vai ser muito difícil o Drex ter uma penetração nesse primeiro momento nesse público. Eu acho que por isso até o Banco Central optou por usar
tecnologia onde ela vai ter mais eficácia. Raul, mas esse ponto que você falou dos cartórios e tal, não, mas isso precisa da blockchain estruturada, precisa do resto das coisas. Agora, ele entrando aqui em áreas como crédito e mercado de capitais, ele facilita muitas coisas e também pode fazer com que a gente não precise, no futuro, fazer declaração de imposto de renda mais. Isso aqui é que talvez seja uma das grandes sacadas, né? Se você fizer uma migração parcial do sistema financeiro para o Drex, a gente poderia, na hora, só baixar a ficha no final e já distribuir diretamente. E, na verdade, o governo poderia isentar a gente mesmo de entregar os dados para o fisco, simplesmente configurando aqui a participação do imposto, a retenção desses tributos, já na compra e venda, né, das ações aqui. Isso no futuro. No primeiro momento ele vai rodar mais o background, mas se eles quisessem colocar a unificação desse sistema, você nunca mais teria que declarar nada. Então, fez um swing trade, fez um day trade, alguma coisa, já recolhe necessariamente o tributo. Por quê? Porque você programa, né? Ó, caso a pessoa compre e venda no mesmo dia com ganho, abater. Caso a pessoa compre e venda no mesmo dia com perda, salvar para abater em operações futuras, né? Então, você consegue criar. E aí, o Banco Central também, ele fala sobre algumas tecnologias muito interessantes, né? Essa tecnologia, por exemplo, a DLT, né? Distributed Ledger Technology, ele não descarta o fato de conseguir fazer isso no futuro, os smart contracts, essas coisas todas. Isso facilita, cara, isso aqui economizaria custos, assim, gigantescos no mercado financeiro, de transferência de um papel para outra pessoa, é um rolo danado. Só que eles ainda estão meio travados nisso, acho que por isso que eles querem testar com players que entendem de mercado financeiro antes de jogar para o público geral, ou de não prever as possibilidades de falhas nesse sistema, porque algumas pessoas não estão falando aqui, mas esse sistema, ele pode apresentar riscos à segurança do sistema financeiro, né? Se ele é uma moeda completamente aceita e completamente programável, a gente precisa entender que tipo de malandragem os criminosos podem estar armando para isso aí. O que eu tenho mais preocupação aqui é quando a gente vai olhar, não é nem esse lado do Drex como uma esperança de desdolarização ou como uma esperança de comércio, que algumas pessoas estão acreditando nisso, né? Quando eu olho pro Drex, todos esses pontos aqui positivos, eu já falei em vários vídeos, né? Mas eu sempre me pergunto o quanto a gente vai ter de liberdade a partir do momento que o governo tem controle absoluto sobre uma moeda. Eu sei que por enquanto ele não tá substituindo o Pix, ele não tá substituindo o real, ele não vem para isso. Mas a gente sabe que o governo conseguiu, por exemplo, a adoção em massa até por facilidade, né? Quem usa dinheiro de papel depois do Pix é muito pouco. Sinceramente, você tem gerações inteiras que nunca sacou um real. Eu tava conversando com os meninos aqui com menos de 23 anos, eles nunca sacaram dinheiro no caixa eletrônico. De certo modo, isso me assusta um pouco, porque eu mesmo também já não saco dinheiro há uns 4 anos. Tenho um pouco de dinheiro guardado para reserva de emergência, mas não saquei mais dinheiro. Então você tem uma questão hoje, quando você vai comprar alguma coisa, que vários estabelecimentos, quando eu tava viajando lá na ilha de Boipeba, por exemplo, teve gente que falou assim, pô, tem um Pix, né? Não? Quando a gente tentou pagar em dinheiro o negócio, a pessoa não queria receber. Ela tava achando que não tem um caixa eletrônico para depositar, e aí os outros lugares também não aceitam aquele dinheiro. Então, vamos supor que a gente tem uma adoção massiva. Quando a gente fala do Drex, ele é uma moeda totalmente programável, mas programável no sentido amplo. Você pode conseguir, por exemplo, um tipo de Drex que só pode ser gasto em determinadas regiões. Eu não tô dizendo que o governo vai fazer. É simplesmente o fato de poder que me assusta, porque os políticos brasileiros, eles, como vocês sabem, da onde que saem aquelas ideias é uma coisa complexa. Então, assim, daqui a pouco falar, o Bolsa Família, ele só pode ser gasto na região próxima, ou só pode ser gasto em estabelecimentos de alimento. Começa com essas pequenas coisas que são razoáveis. Ah, não funciona no site do Tigrinho. São coisas que todos nós apoiaríamos, né? Porque você pensa assim, ah, Raul, eu vou tá dando dinheiro pra alguém que tá em situação vulnerável pra pessoa gastar com o Tigrinho. Então essa lei passa fácil, a primeira lei. Aí daqui a pouco a gente vem com uma outra. Olha, o Drex a gente pode programar ele para que pessoas não possam comprar álcool depois de determinado horário, não possam comprar álcool se estiverem dirigindo. E vai permitindo, porque são smart contracts. Então daqui a pouco, se você altera a forma como a gente liga o carro, por exemplo, cara, tem tecnologia para isso já. E aí você não permite que a pessoa compre álcool. E onde que a gente vai terminar? É isso que eu me pergunto, essas são as primeiras aplicações que eu compreendo que seriam inteligentes, né, do ponto de vista de gestão. Só que lá na China, por exemplo, quando a gente vai olhar para o Yuan, você tem o Yuan digital e ele tem um dinheiro com prazo de validade que chegou a ser testado. Então, você tem um dinheiro que ele dura até 1 ano, por exemplo. Ele tem 1 ano de durabilidade, um dinheiro que não pode ser acumulado, né? Se você não gasta, ele desaparece. E daí você não gera tanta inflação na sociedade. Isso não é uma loucura, né? Eles têm também testes na China de limitar o dinheiro em algumas lojas, por exemplo, dinheiro que é dado para adolescentes e estudantes, eles limitam ali com o que pode ser gasto de um jeito muito diferente, porque é muito difícil hoje em dia coibir. Nos programas sociais, Goiás, por exemplo, tem um programa social que transfere dinheiro direto para os estudantes. Você poderia dizer que eles só podem gastar em bibliotecas, ou só pode gastar com livro, ou só pode gastar com algum tipo de produto. E o problema é que, quando a gente olha para isso, parece que é razoável. Mas você tem que lembrar sempre que onde tem um político, tem uma ideia inusitada. Então, daqui a pouco eles vão inovando, e aí o meu receio é como que a gente vai terminar. Como começa, eu imagino. Vai ser essas primeiras aplicações assim, onde que termina é que eu realmente não sei. Se a gente olha para a Europa também, a Europa tenta ir num caminho contrário que eu achei talvez um pouco mais sóbrio, porque como vocês sabem, o europeu, ele tem muito medo, graças às inúmeras guerras, né, que o
continente sofreu ali, ele tem muito medo de qualquer dinheiro. Então, para entrar por lá, eles criaram um dinheiro que não é programável. Literalmente criaram um dinheiro que, apesar de digital, ele não permite programação nenhuma, né? Então, não é possível impor ou quando, ou onde você vai gastar. Eles estão prometendo privacidade completa em gastos de valor baixo e até mesmo que o dinheiro funcione offline, como se fosse o dinheiro físico. Então, você não precisa nem de internet, o sistema está um pouco melhor configurado nesse sentido. Mas existem alguns registros para prevenir a lavagem de dinheiro aí. E quando você pensa em lavagem de dinheiro no Brasil, ou dinheiro que não é declarado, normalmente você vai pensar na máfia, você vai pensar nos traficantes. E nesse ponto é muito bom, né? Porque se depois a gente proíbe o dinheiro físico, você pensa, pô, acabou o tráfico, né? Você não consegue, esses caras não conseguem mais circular. Com dinheiro eu vou ter que pelo menos utilizar em números laranjas ali pra gente coibir. Mas você precisa se lembrar que quando a gente tava falando no Brasil de cobrar imposto sobre Pix de 5 mil reais, primeiro que a gente diz que a renda do brasileiro é menos de 1.700, mas na hora que falou de cobrar menos de 700, até tem alguns lugares que dizem. Mas quando a gente falou cobrar imposto para pessoas que ganham 5 mil ou mais, né, fazer as transferências ali, quem movimenta no Pix, todo mundo ficou desesperado. Você vê que o número tá extremamente subestimado, talvez, da renda real do brasileiro, ou do quanto o dinheiro brasileiro gira. E o ponto é, com uma moeda dessa, acabou a palhaçada. Você não tem como fazer. Se isso aqui fosse o Drex, ele por si só, ele já é verificado. Então, não tem como falar assim, a partir de agora nós vamos verificar. Ele já nasce verificado. Quando você compara ele com as outras moedas, então, o Drex é uma das moedas mais fortes aqui no sentido de vigilância, né? Ele é rastreável, programável, ele tá via bancos, ele promete respeitar LGPD e sigilo bancário por enquanto, mas tecnicamente ele dá poderes pro Estado quebrar isso a hora que quiser. Então a gente tá mais próximo do yuan chinês do que do euro digital. E aí, qual que é a parte legal que precisa ser compreendida aqui? Você tem algumas leis no Brasil que hoje, pro Drex operar, ele teria que operar dentro dessas limitações, né? Você tem aqui algumas mudanças que fizeram legais. Então você tem a PLP 80 de 2023, onde eles deram autorização formal pro Banco Central criar e regular o Drex, e essa lei aqui tá muito ampla no que o Drex pode fazer. Você tem a PEC 65 de 2023, que mudou a Constituição, permitindo contratos inteligentes sem depender de cartórios. Então, você que é cartorário aí, já fica sabendo que o chicote vai estralar. Isso eu acho que todo brasileiro vai ficar feliz. Ninguém gosta de ir no cartório. E tem a PL 3341 de 2024, da deputada Júlia Zanata, que proíbe que o papel moeda seja extinto em favor do Drex. Ela foi bem aqui, né? Foi bem, Júlia Zanata. Não sei nem quem você é, tá? Mas mandou bem. E pro Drex operar no Brasil hoje, ele precisaria seguir a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Raul, mas o Brasil é o maior vazador de dados. Mas precisa. E o sigilo bancário, oficialmente, né? Só seria possível acessar dados de transações com uma ordem judicial. Mas aqui existem polêmicas, porque o STF, recentemente, em diversas decisões, ele abriu brecha para quebrar esse sigilo aqui. E outro detalhe é, eu não posso analisar os seus gastos individualmente, mas eu posso regular acerca dos gastos de modo geral. Por exemplo, eu não preciso abrir seu sigilo bancário, quebrar o sigilo bancário brasileiro para dizer, pessoas que movimentaram mais de 10 mil, elas vão pagar X de tributo. Ou o dinheiro tal, né, ele só pode ser gasto nesses lugares. Eu posso programar a moeda. Então, isso teoricamente fere o sigilo bancário, porque tá vendo onde eu vou gastar, mas eu posso obrigar via a correção da moeda, de contrato inteligente que já está permitido. Acabei de dar ideia para os políticos, né? Mas, infelizmente, é isso que a legislação permitiria. E aí, você tem um debate público aí dividido, né? De um lado, a gente tem diversas críticas e preocupações aqui, que eu manifestei aqui, que eu acho que algumas pessoas podem manifestar também. E eu sei que parece, nossa, você está defendendo criminoso e tal, mas não é isso, é porque realmente eu tenho muito medo da legislação brasileira, né? Não é nem do que dá para fazer hoje, é do que dá para fazer daqui 50 anos. Então, quando você olha, a gente tem a vigilância total, é um problema. Você tem um autoritarismo financeiro, né? É possível bloquear funções de pessoas específicas, como por exemplo aconteceu com a galera de 8 de janeiro ali. Essas pessoas todas poderiam ter todas as transações bloqueadas, ou o dinheiro bloqueado em multa, né, de forma muito mais fácil, sem precisar fazer nada. Inclusive o dinheiro poderia ser transferido para pagar a multa automaticamente, e não precisaria você ir lá e autorizar. Você não precisa fazer uma transferência, como é o caso do Pix, por exemplo. Então, nas mãos de um governo que pode se tornar autoritário, isso seria uma bomba, né? Agora, situação normal de temperatura e pressão fica ótimo. A gente tem o problema com a segurança também, né? Um dinheiro que pode virar alvo de hackers aqui, porque com autorizações do sistema Gov, esse dinheiro poderia ficar muito mais vulnerável, é isso. E você tem benefícios questionáveis aí, porque hoje em dia pro Pix, você já tem a maioria das funções que a gente precisaria nisso aqui. Sinceramente, né, os maiores ganhos que eu vejo aqui é como governo e como banco. Pro cidadão normal, a gente já tá transferindo dinheiro tranquilo, não tô vendo necessidade. Acho que a gente conseguiria criar sistemas de cartorários independentes, que, por exemplo, esperasse o Pix chegar, desenvolver um smart contract fora da blockchain, não tem benefício pra gente desenvolver ele dentro da blockchain, cada
cada cartório pode ser obrigado a utilizar o sistema, a gente poderia fazer, né? Ó, só quando o dinheiro pingar é que desativa. A gente precisa mesmo do Drex? É a pergunta que eu queria fazer pra vocês aí. Eu confesso pra vocês que eu não tô otimista com isso, não. Eu tô mais pessimista com relação ao Drex, né? E é lógico, é porque eu compreendo o sistema. Eu sei que muita gente vai falar, Raul, você tá exagerando e tal. Bom, pode até ser, mas eu lembro vocês que tudo começa com pequenas coisas, assim. Sempre, o governo ele nunca aplica uma medida, né? Lembra que o imposto de renda era um teste, tá? Foi um teste durante as guerras napoleônicas para financiar a guerra. Espalhou, viralizou pro mundo inteiro, né? Todo mundo tá pagando hoje em dia. Começou, vamos imposto pros ricos contribuírem. Aqui, ó. Estamos contribuindo até hoje. Uma contribuição que nunca se esgota. Nada é tão permanente quanto uma política temporária de governo. Lembra disso. Não vou nem contar o que mais pra vocês que era temporário, porque daqui a pouco vocês vão ficar... Se eu contar, eu posso contar assim, ó. Me vem na memória uns 10 exemplos de coisa temporária no Brasil que ficou pra sempre. Se você quiser aprender a investir no Brasil e no mundo todo, né? Seja com Drex ou com um Pix, dinheiro impresso a gente não tá aceitando ainda. Mas, se você quiser, você pode entrar na UVP, é a maior escola de investimentos do Brasil. Entra aqui, clica no botão Faça sua análise de perfil, preenche o questionário pra mim até o final, que vai ser um prazer pra mim te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Lembrando, só de preencher o questionário aqui e entrar na UVP, você passa a ter acesso à nossa plataforma exclusiva de investimentos. Ela é uma plataforma somente para os nossos clientes e alunos, e você tem acesso a investimentos muito melhores, você tem acesso a uma plataforma, um ambiente que dá acesso a cartão internacional e nacional, débito, inclusive, investimento em conta internacional também, no mundo todo mesmo. Quando a gente fala no Brasil, no mundo todo, é no mundo todo. Você tem acesso a investimentos de renda fixa que estão rendendo muito mais do que a maioria. Então, tem diversas coisas aqui dentro que são só para os nossos alunos e, além de tudo, com aulas para te guiar por esse caminho, para aprender a investir da forma correta. Fora que ganha acesso de 2 meses da análise. Cara, é uma puta estrutura, tá tudo aqui dentro. Uma vez que você se torna aluno da UVP, você não precisa de mais nenhuma instituição financeira. Só da gente mesmo. E a gente garante para você que a gente tem as melhores ofertas em todos os quesitos, né? Spread do dó, tudo, cara, tudo concentrado aqui, é uma maravilha. Entra aí, preenche o questionário. Lembrando que a UVP tem um compromisso que ninguém nunca conseguiu copiar no Brasil, tá? Que é o seguinte, entrou na UVP, não aprendeu a investir, então a gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode consultar nosso nome no Jus Brasil, ver se tem algum processo relacionado a isso. Imagina, a gente faz esse compromisso aqui há 5 anos direto. Se a gente tivesse falhado com isso, eu já tava preso na hora dessa. Então, pode ir lá, que vai ser um prazer. Deixa eu ver se vocês deixaram alguma perguntinha aqui. O André Nogueira. Eu não consigo acreditar nessas estatísticas construídas pelo governo PT. Desemprego caiu. Cara, o grande ponto, muitas vezes antes de criticar os dados, é você ir lá e ver como eles são captados, que eu acho que isso funciona melhor, né? Porque aqui é o dado de pessoas ocupadas. Pega o dado da PNAD, vai lá e vê como é que eles recolhem. O dado da PNAD, ele é o mesmo, ele foi modificado, a fórmula dele pelo Bolsonaro, e ele passou a ser utilizado pelo governo Lula também. Tem um engodo nisso aqui, porque antigamente você não tinha a medição de pessoas que estão em ocupação tipo Uber, etc. Eles começaram a considerar essas pessoas também. Você colocou aqui, que você continua, né? Porque ninguém quer trabalhar. Há nitidamente a perda de interesse na população pela procura de emprego, uma vez que o Bolsa Família e penduricalho supre e não cansa. Cara, isso é uma teoria muito maluca, né? Eu vivo num dos estados, talvez por isso eu sou influenciado também, mas eu vivo num dos estados que tem menor número de pessoas recebendo Bolsa Família. Mas eu não acho isso não. Não há mão de obra qualificada, os jovens não querem estudar, apenas ir à escola e receber o pé de meia. Me perdoa os estatísticos, mas tá difícil. Então, eu não vejo isso no dia a dia. Aqui tá cheio de jovem trabalhando, pessoal, tudo. Mas pode ser, eu não sei em que cidade você tá falando, né, cara? Acho que tudo isso vai depender da cidade, da localização, como é que tá aí no seu estado. As pessoas falam muitas vezes, o jovem não quer trabalhar, mas aí o cara vai lá, tá pagando meio salário mínimo, querendo colocar alguém pra ficar 20 horas em pé ali, colocando coisa dentro da sacola. Eu também não quero. Desse jeito aí também não funciona pra mim. Então, tem trabalhos e trabalhos, né? Nem todo trabalho é bom. Raul, mas tem que fazer qualquer coisa. Tem nada. Se tiver outro jeito de fazer outra coisa, né? Monique Galvão. Esqueceu de falar também que dia 10/8 pousou uma aeronave sancionada pelos Estados Unidos em Brasília, indo, se não me engano, para a Venezuela depois. Tá bom. Esqueci. Eu não sabia como é que eu ia falar. Não sei nem se isso é verdade, só li seu comentário. Mas tem homem que ganha menos e quer por isso também. Tem que analisar o contexto. Tá bom. Sei nem sobre o que era. Cara, tudo que fala hoje em dia tá dando polêmica. Hoje em dia tá difícil a vida, viu, meus lindos? Cada vez mais difícil a criação de conteúdo nessa internet, de meu Deus. Tenho sofrido. Imagina quando chegar a eleição. Ano que vem eu acho que vou dar um ano sabático. Passar um ano sem criar conteúdo, cara. Não vou ficar criando conteúdo com gente louca, alucinado, não. Toda eleição as pessoas acham que é o fim do mundo. É assim, ó. Agora é a nossa chance de banir o comunismo ou o fascismo. O Bolsonaro era o fascismo. Daí o Bolsonaro ganhou, a gente não virou fascista. O Lula ganhou, não virou comunista também. E vem outra eleição. Aí de novo a gente vai lutar o comunismo contra o fascismo. Eu não sei quem é o fascista desse ano. Acho que é o Tarcísio. A gente tem que averiguar. O Tarcísio é considerado fascista já? Tem que averiguar isso aí. Que aí a gente vai vendo. Agora, é muito ineficiente. Né? O Lula tá 30 anos, não conseguiu até hoje implementar esse comunismo. Porra. Acabou, você já tá velho.
Ou é agora ou nunca. Você vai pro comunismo aí, eu não tenho condição. E o Tarcísio, se ganhar, ó, não faz igual o Bolsonaro, não. Você vê, ele não implementou o fascismo, agora tá porra preso. Você vê que, às vezes, era melhor você ter feito. Você fica só ameaçando, o problema é esse, ó. Dá nada. O Brasil não tem estrutura pra receber esse tipo de evento. Você declara comunismo lá em Brasília. O pessoal em São Paulo vai nem receber essa informação. O pessoal vai falar assim, rapaz, que comunismo, tá doido? Os caras continuam vendendo morango na rua aqui do Jamel Sicílio. Não chegou o comunismo, não. Você vai falar pro cara, não, agora é comunista, você tem que me dar o morango. O cara pensa, não, irmão, é 30 reais. E se não tiver mais Pix, os caras falam 30 reais goiano. Que aí paga em piqui. Beijo.